Há pouco tempo a gente teve o anúncio de que a parte 6 de JoJo enfim vai ganhar a sua animação. A última parte foi animada em 2019 e agora a sexta parte vai contar a história da filha do Jotaro. Enfim, teremos uma JoJo feminina. Então fica comigo até o fim do vídeo, que hoje a gente vai falar dos melhores e mais fortes stands da parte 6. E aí, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. John Senpai aqui. E se você é novo nesse canal, já se inscreve que assim que começar a parte 6 de JoJo, a gente vai fazer review de todos os episódios, comentando tudo o que rolar, porque a parte 6 no mangá ela é um pouco cansativa no início, mas sem dúvidas é uma das partes que mais tem stands bacanas e fortes. Então se inscreve aqui e deixa o teu like para dar aquela fortalecida no canal. E claro, depois comenta o teu ranking, se tu já leu o mangá da parte 6, de quais são os stands que tu acha mais fortes, pelo menos o top 3, que eu quero ver o top 3 de cada um aqui nos comentários, beleza? Agora partiu para o vídeo. Vale ressaltar, antes de eu ir aqui para o primeiro stand que eu vou citar, que não existe ordem que eu botei aqui, eu não botei do mais forte para o mais fraco, eu só fiz uma lista com os mais fortes. O único aqui que a gente pode dizer não, esse realmente é o mais forte de todos, é o primeiro lugar. Mas os demais não tem uma colocação certa aí, porque eu nem ousaria dizer qual é o mais forte, qual é o mais fraco desses aqui, porque eles realmente são bem fortes. Alguns nem tanto, mas eles são os mais fortes. E para quem já leu o mangá, vamos começar falando da Stone Free. Sim, isso mesmo. Para quem já leu, sabe que esse é o stand da protagonista, da filha do Jotaro. É um dos mais fortes, mas não é o mais forte como geralmente acontece aí com os protagonistas, né? O Star Platinum era extremamente forte. Na parte 4, o do Jossio, que também era um dos mais pica, assim, tava ali no top 3 dos mais pica. Na parte 5, o do Giorno, puta que pariu, muito apelão, mas o dela, na minha visão, não entra nem no top 3. Qual é, enfim, o poder do stand da filha do Jotaro, do Stone Free? Bom, ele permite que ela desfaça o corpo dela em linhas, em fios, e isso permite que ela faça isso com até 70% do corpo dela. Tem uma série de situações que isso pode ser bem útil, ela pode se esconder de uma forma muito fácil fazendo isso, ela pode ouvir pessoas muito longe, como é mostrado no mangá fazendo isso. Só que isso tem um ponto fraco, que é um ponto muito fraco, para falar a verdade, que é, enquanto ela está ali se desfazendo, né, enquanto ela se desfaz em fios, em linhas, se uma linha que representa algum órgão vital dela levar um arranhão sequer, ela já pode partir dessa para melhor, porque aquele arranhãozinho ali, quando ele se transformar no órgão de novo, pode se transformar num grande ferimento. Além disso, o stand dela tem uma velocidade muito grande e uma força muito grande, em alguns momentos podendo ser comparado, não igual ao Star Platinum, até porque ele luta ali fazendo ora, mas não chega no poder do Star Platinum, isso tem que ficar bem claro. Próximo da lista é o Jailhouse Look. O Jailhouse Look é da Miu Miu, a usuário dele é a Miu Miu, é uma das vilãs da história da parte 6. E qual é o poder dele? O que ele faz? Ele tem a capacidade, na verdade a usuária dele, né, tem capacidade, porque ele não é aquele stand que demonstra ter uma consciência própria igual outros stands demonstram, esse é um stand mais burrinho. Ele tem a capacidade de fazer a pessoa lembrar só das últimas 3 coisas que ela pensou. Por exemplo, vocês só lembram das últimas 3 coisas que eu falei. Vocês já não lembram do que eu falei sobre a Stone Free, sobre a filha do Jotaro, entendi, porque eu já falei muito mais coisas aqui. Se eu falar 3 palavras, tu só vai lembrar dessas 3 palavras, são as últimas 3 lembranças que tu vai ter. E isso pode parecer uma coisa, nossa, mas que poder bobo, que poder idiota. E eu acho também bem idiota, só que ela começa a jogar várias informações em cima do inimigo, assim como eu faço aqui no vídeo. E isso faz com que o inimigo não consiga lutar, porque ele não lembra o que ele tem que fazer, ele não lembra o que aconteceu antes disso, ele só vai lembrando das últimas 3 coisas que ela vai falando. E isso é bem útil, é bem foda, porque o inimigo simplesmente não consegue lutar, ele não lembra como lutar, ele não lembra por que ele tem que lutar. Enfim, não tem força física, é um stand bem fraco fisicamente, mas a utilidade dele é muito grande. Depois temos o Underworld. Esse para mim é um dos mais apelões
porém depende muito de algumas condições de luta. O Underworld ele pode simplesmente reviver qualquer evento que tenha acontecido no lugar que a luta está ocorrendo. Por exemplo, se estamos lutando em Hiroshima e Nagasaki, o cara pode simplesmente reviver o momento da bomba atômica, exatamente, e simples, pronto, acabou o mangá se acontecesse isso, acabou a parte 6. Ou outro exemplo que poderia acontecer se eles estivessem lutando em algum lugar que aconteceu um tsunami, por exemplo, ele poderia reviver esse momento e matar geral ali também. Ele acaba sendo um pouco inútil porque depende muito do local que tu tá lutando. Se tu tá lutando num local que não aconteceu nada, é um stand bem inútil e não tem muito o que fazer. Mas, se tu tá lutando num local que tu conhece a história daquele lugar e tu sabe o que acontece, e os locais que ele aparece, obviamente no mangá tem histórias ali por trás daquilo e ele pode ser usado de certa forma, acabam fazendo com que ele seja bem útil e bem forte, digamos assim. Para mim, eu só considero ele forte mesmo por conta desse quesito de ele poder reviver qualquer evento natural aí que tenha acontecido, qualquer desastre, qualquer bomba e coisas do tipo, mas ele precisa estar lutando naquele local exato. Tá, eu tô falando que todos são apelões, mas agora a gente vai entrar num que é realmente muito apelão e que não tem uma simples habilidade igual os que eu citei aqui até agora, mas sim tem várias habilidades e vários usos, na verdade, da mesma habilidade que a gente pode estar falando aqui. Esse stand é o Full Fighter. Mano, que stand forte. O Full Fighter, em primeira mão, ele já pode criar vários corpos aí que podem ajudar ele numa luta. Vários clones, a gente vai dizer aqui, mas não são bem clones. E esses clones parece que não têm a mesma consciência que o próprio Full Fighter, mas eles servem para ajudar em uma luta com mais de um inimigo, por exemplo. Além disso, de criar esses outros corpos que podem ajudar ele numa batalha, o Full Fighter pode simplesmente possuir qualquer corpo de qualquer ser vivo, porque ele tem meio que uma manipulação das células, é uma coisa meio complexa de se explicar, mas assim é a forma mais fácil. Ele consegue possuir qualquer corpo de qualquer ser vivo, incluindo seres humanos. E quando ele entra no corpo desse ser vivo, ou seja, dos seres humanos também, ele consegue ver as memórias dessa pessoa, ele consegue ter acesso às memórias dessa pessoa. Fora isso, se já não fosse bastante para te pegar informações que tu precisa, ele também pode, como ele tem controle das células de forma muito fácil, ele pode simplesmente destruir essa pessoa de dentro para fora, arrancando membros ou qualquer coisa do tipo. Mas assim como ele pode destruir de dentro para fora também, ele pode curar qualquer aliado ou até mesmo o usuário também de dentro para fora, de qualquer ferimento, de qualquer coisa que for fatal. Ele é extremamente útil, ele é extremamente forte, e como se não bastasse isso, como se tudo isso já não fosse o suficiente para fazer ele ser um dos melhores stands dessa parte, ele ainda, quando está dentro do corpo de alguém, ele pode manipular as partes do corpo dessa pessoa. Existe um momento do mangá, por exemplo, que ele está no corpo de uma pessoa e ele começa a manipular a mão dela e transforma a mão meio que numa arma e começa a atirar. Só que ele não atira balas normais, ele atira partes do corpo da própria pessoa. É apelão ou não é? É bizarro ou não é? E aqui vocês viram que o buraco já está ficando bem mais embaixo e que os stands já estão ficando bem mais apelões. É o caso também do Bohemian Rhapsody. O Bohemian Rhapsody é um dos mais divertidos e um dos mais legais de se ver o uso do poder e uma gama gigante de uso para ele. Muitos consideram que esse seja sim o stand mais poderoso de todos os stands já citados na obra inteira de JoJo e não só na parte 6. O Bohemian Rhapsody pode fazer qualquer personagem fictício vir à vida real. Isso mesmo, qualquer personagem que exista. Ele pode pegar o Goku e botar dentro de JoJo. Ele pode pegar o Saitama e botar dentro de JoJo. Ele pode pegar qualquer coisa. Claro que eles não usam tanto de figuras japonesas, eles usam de outras figuras assim que são bem conhecidas também, mas isso é extremamente poderoso, isso é extremamente forte, porque ele pode simplesmente trazer qualquer figura à vida. Mas isso não é tudo. Quando ele está lutando com alguém, quando o usuário está lutando com alguém e traz um desses personagens à vida, por exemplo, se eu trouxer os 7 anões à vida e tu conhecer a história dos 7 anões, tu conhecer a Branca de Neve, tu automaticamente é transportado para o universo da Branca de Neve. A tua alma é separada do teu corpo, a tua alma vai para o universo dessa história. Ou seja, fodeu, porque lá tu não pode usar o stand. Como é que tu vai voltar? Como é que tu vai fazer para sair desse lugar? Enfim, eu não quero dar spoilers, mas
é extremamente forte, é extremamente overpower isso. Imaginem a gama de possibilidades que esse stand tem. Mas isso não é tudo ainda. Além dessas duas habilidades aí que são extremamente apelonas, o alcance dele não é um alcance de tipo metros, não é um alcance de quilômetros, é um alcance global. Ele pode fazer isso com o mundo inteiro ao mesmo tempo. O que, é claro, tem aí certos pontos fracos, porque eles não podem criar um stand que seja simplesmente imortal, que não tenha como matar ele, que ele simplesmente controle todo mundo, mas é extremamente forte, um stand que a escala de poder é global. Mas tem outro stand aqui que também tem esse tipo de poder e a gente já vai falar dele logo logo. Jumping Jack Flash é o nosso próximo stand da lista. O Jumping Jack Flash, ele tem o poder da gravidade, ele tem o controle da gravidade. Assim como outro stand também nessa lista, mas esse daqui é um pouco mais simples. Tudo que ele toca fica com a gravidade zero. E tudo que essa coisa que foi tocada tocar também fica com a gravidade zero. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui com a minha canequinha de Attack on Titan que tem aqui na loja oficial do canal. Toquei aqui, ela está com a gravidade zero. Eu sou o usuário do Jumping Jack Flash. Agora eu vou pegar essa caneca e vou botar na minha mesa. A mesa acabou de ficar com a gravidade zero também, começa a flutuar, levitar e não tem mais o controle do seu próprio peso. E isso é bem forte também, e não só por essa habilidade, mas pela inteligência do usuário dele no mangá. Porque o usuário dele no mangá tem um sapato ali meio especial que prende ele no chão e que prende ele nas paredes também, porque o poder acaba voltando contra ele em certo momento se ele não tiver esse tipo de apetrechos que ajude ele. E quando eu falo em apetrechos, não é só a bota, ele tem armas também que podem ser usadas aí num local de gravidade zero, num vácuo, né? Porque tem momentos que tem tanta coisa tocando uma outra que acaba se tornando um verdadeiro vácuo espacial, e ele tem esse tipo de armas que funcionam nesse lugar para atirar, por exemplo, com uma precisão enorme. Próximo da lista é o Weather Report. Esse stand eu acho um dos stands mais bonitos, eu vou confessar para vocês que ele é muito bonito e além de ele ter uma velocidade absurda e uma força absurda também, porque eu acho que isso é meio básico de quase todos os stands, né? Fora esses que eu cito que são muito fracos, quase todos eles têm uma velocidade grande e uma força grande. O Weather Report, além disso, ele tem controle sobre o clima, por exemplo, ele pode criar raios, trovões, aí, chuva, frio, enfim, uma gama de possibilidades com o clima, mas isso é uma coisa comum, né? A gente vê em várias histórias aí personagens que controlam o clima, mas aqui a gente está falando de JoJo's Bizarre Adventure e as coisas aqui tem que ser bizarra. E o Weather Report consegue ser bizarro também, criando eventos climáticos que não existem, por exemplo, uma chuva de sapos tóxicos, sapos venenosos, é isso mesmo, ele consegue criar eventos que nem existem, que não são normais. Fora isso, ele também tem o controle de elementos naturais. Em uma parte da história ele é bem útil, em um momento que ele está ali ajudando a protagonista, filha do Jotaro. Agora vamos lá, vamos se esticar porque esse daqui é difícil de explicar e ele é o mais poderoso de todos, gente, não existe stand mais forte do que ele. Ele só pode ser pego mesmo por conta da burrice, às vezes, do usuário. Não é nem burrice, é por não contar com... É tão complexo que às vezes nem o próprio usuário entende o que acontece, para vocês terem uma noção. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, não esquece de se inscrever aqui no canal, por favor, para me ajudar a chegar aí no primeiro 1K desse canal. E aqui a gente faz listas sobre vários animes, Jojo, ranking de poder e tudo mais, e eu conto com a tua inscrição, tá bom? Agora vamos lá. Esse primeiro lugar ele não fica com um stand em específico, ele fica com 3 stands, porque eles são 3 versões do mesmo stand, só que a gente vai focar mais nas 2 últimas, porque a primeira versão não é tão overpowered assim como as outras 2. E esse stand começa como o White Snake. Depois do White Snake, ele meio que digivolve para o Come On. E vale ressaltar que esse é o stand do vilão da parte 6 de JoJo's, tá? Então vocês veem que vai ser pica aí esse arco onde ele começa a aparecer e a luta final, pelo menos. O Come On, assim como outros stands que eu já citei aqui, ele também tem controle da gravidade. E quando a gente fala de gravidade, gente, ali naquele outro stand que eu falei, ele era simples porque ele só tocava e as coisas levitavam. Agora esse daqui, ele fala sobre reversão, ele usa
é bem complexo, mas ele tem certo controle da gravidade. E fora isso, o que torna ele um stand bem especial, essa coisa verde que ele é que tem certo momento do mangá que ele tá lutando com o Jotaro e o Jotaro tem aquele mesmo poder do The World que para o tempo e ele consegue se mover lá com o tempo parado, né? Só que nesse momento que ele para o tempo, nessa dimensão que ele cria quando para o tempo, esse stand, o Come On, ele consegue se desviar de um ataque do Jojo, né? E isso não é qualquer pessoa que consegue fazer, isso é muito forte mesmo. E ele só consegue fazer isso porque ele tem certa ligação com o Dio Brando, com o próprio stand do The World, né? Mas isso não é o bastante. Depois disso, ele tem uma nova evolução pro Made in Heaven. Made in Heaven é um stand lindo, cara. Puta que pariu, que stand bonito. É esse daí que tá na thumb do vídeo. É esse daí que vocês não estão vendo aqui do lado agora também. É um stand extremamente bonito e não só bonito, ele é extremamente forte também. Ele também tem todo esse controle da gravidade, de coisas assim, só que aqui ele não tem um controle da gravidade de tipo, pô, toquei numa coisinha e eu consigo controlar a gravidade disso daqui. Ele tem controle da gravidade universal. Vocês têm noção do que é isso? Não é só da gravidade do planeta Terra, é da gravidade do universo. Ele está num nível de Deus, exatamente isso, gente. E com esse poder da gravidade que ele tem, ele consegue fazer uma coisa que é meio que uma aceleração do tempo. E com essa aceleração do tempo, ele tem uma velocidade absurda. Como é que funciona essa aceleração do tempo? É basicamente igual mais ou menos aí o poder do Dio e do Jotaro com parar o tempo, sabe? Só que ao invés de parar o tempo igual eles param, ele aqui com o Made in Heaven, ele causa uma velocidade muito maior do tempo, ele acelera o tempo, né? Então ele acompanha essa aceleração do tempo e ele tá tão rápido, ele fica tão veloz que parece que as pessoas estão simplesmente paradas, que o tempo para elas está parado e para ele está acelerando. O que tem a fraqueza, porque ele pode ser ferido durante esse tempo, né? Ele pode apanhar de qualquer forma durante esse tempo, se alguém conseguir acompanhar a velocidade dele, mas isso por si só já é extremamente forte, se não fosse uma outra habilidade dele. Ele consegue resetar o tempo, gente. Vocês têm noção do que é isso? Eu nem consegui entender esse poder no mangá. E eu só me limito a dizer isso. Ele consegue resetar, simplesmente resetar o tempo, a vida, qualquer coisa, entende? É complexo. Jojo tem isso. Ele cria uns poderes assim dos stands que é extremamente difícil de explicar. Igual o vilão ali da parte 5 também. Até hoje eu não consigo entender o poder daquele stand, porque, cara, é umas coisas de tempo, de viagem no tempo, de velocidade do tempo, e eu me limito a dizer que eu sou burro o suficiente para não entender muito bem isso, mas eu entendo que é extremamente forte, extremamente overpower, e para mim, realmente, o Made in Heaven, gente, vai ser difícil criar um stand mais forte do que ele. Mas agora que eu já citei todos aqui, se tu já leu o mangá, me diz aí o teu top 3 aqui nos comentários. Se tu não leu ainda, qual que tu ficou mais ansioso para ver na telinha? Eu acho muito difícil quem não fique ansioso para ver o Made in Heaven, porque além de ele ser muito bonito, um stand branco, sei lá, parece o Angemon, gente, do Digimon. Ele até tem essas evoluções, essas coisas aí, né? Enfim, eu tô muito ansioso para ver ele na telinha. E é isso. Muito obrigado para ti que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar. E é isso, tá bom? Beijo do gordo, até a próxima e tchau!